agradecer ao senador Paulo Paim, que está presidindo a mesa dessa CPI que faz esse debate tão importante, que é sobre o assassinato de jovens negros e também a questão da violência institucional e o racismo contra a nossa juventude. O Coletivo de Entidades Negras é uma entidade que surge na Bahia e que hoje está em 17 estados do Brasil. E um dos debates que nós temos como central é essa questão do aqui chamado de extermínio da juventude negra, mas que nós compreendemos numa dimensão de genocídio da juventude negra. O nosso olhar é que o Estado brasileiro sistematicamente mata jovens negros e mata com todo um aparato estudado, estruturado para tal. Coloco isso baseado em alguns elementos que vão desde o final da escravidão e toda a política que foi montada pelo Estado brasileiro para que se, inclusive, justificasse a morte desses jovens. Eu queria começar, inclusive, não voltando muito no tempo, mas relembrando algumas das notícias que nós tivemos nos jornais nos últimos tempos. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma operação chamada Operação Verão, em que, antes mesmo dos jovens negros chegarem nas praias, somente pelo risco do que poderia acontecer caso eles chegassem, já se prendia jovens. Então, esse direito constitucional de ir e vir, né, esse direito de você poder fazer isso já era desrespeitado. Antes dessa Operação Verão, se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver a criação das UPPs também com o mesmo tipo de violência, que é o monitoramento de entrada e saída de pessoas nas comunidades, baseado numa política de segurança pública, né? Aí tem que, inclusive, nós temos inclusive que debater sobre segurança para quem, né? Porque para alguns é uma política de insegurança pública, nessas comunidades denominadas, então, de pacificadas, o que dá uma ideia de que nós vivemos no nosso país uma guerra civil. Quando o país se assume ou ousa dizer que existe uma pacificação em determinado setor dentro desse mesmo país que se considera como uma nação, né, que caminha com todos os campos de cultura, de línguas, de saberes, de fazeres, enfim, que fizeram com que nós fôssemos o que nós somos, ou o que dizem que somos, significa que nós temos um problema aqui dentro deste país, porque uma determinada parcela deste país não tem o direito sequer a ir e vir. Saindo um pouco do Rio de Janeiro, nós vimos também uma matéria extensa sobre a corrupção da polícia em Maceió, em que alguns carros da polícia prendiam pessoas, tomavam dinheiro, achincalhavam, agrediam, batiam aqueles que eram denominados marginais. Também vimos, por parte da mídia, cotidianamente em jornais sensacionalistas, mas que são jornais que passam diariamente e que são assistidos por milhões de pessoas, notícias, né, em que os jovens negros presos são expostos a um julgamento público diário com todo um tipo de desrespeito à Constituição e aos direitos humanos, e isso sendo tratado como um pormenor, sem o devido cuidado, e nós não vemos isso acontecer com outras personalidades. Quando nós vemos jovens, inclusive, serem expostos, e os repórteres dizendo, fale o que você fez, falem quem você é, como se isso fosse nada, isso demonstra o grau que nós estamos vivendo de violência contra essa juventude negra. Ultrapassando isso, nós vamos ver também opiniões, né, públicas de âncoras de jornais com relação à violência que acomete esses jovens, como foi o caso de uma âncora de um jornal nacional, de uma rede de televisão, em que se pronunciou quando um jovem negro foi acorrentado num poste, nos relembrando a imagem de Debré, como foi colocada aqui pela pastora, no Rio de Janeiro, e tratando isso com a maior naturalidade, e dizendo, olha, já que não tem justiça, pode fazer isso com as próprias mãos, isso faz parte, né, da nossa tradição, realmente isso faz parte da tradição brasileira. Nós é que queremos nos enganar dizendo que não.
porque a tradição brasileira com os negros, homens e mulheres, é uma tradição justamente de aviltamento, desrespeito e genocídio. E nós podemos ver isso também através de dados estatísticos. Quando nós olhamos, por exemplo, que em 2010, segundo os dados do anuário lá da violência pública, morreram aqui no Brasil, através de homicídio, 49.932 pessoas. Esse número é muito maior do que muitas guerras, nós vemos aí no noticiário, né? Esse número de 49.932 pessoas. Dessas 49.932 pessoas que morreram, 74,6% eram jovens negros. Aproximadamente 30 mil tinha idade entre 15 e 19 anos. 77%, né, 74, 75% negro. E nós temos 91,3% do sexo masculino. Ora, a partir do momento que esses jovens são assassinados numa idade em que eles estão começando a pensar em trabalhar, ou ainda estão estudando, ou em constituir família, ou não têm, ou já constituíram família, e eles não têm como, né, viver mais porque foram assassinados, nós temos um problema, que é o problema do genocídio, também com como é que ficam essas mulheres? Como é que ficam essas mulheres? As mães, como é que ficam as esposas, as filhas? Então, existe uma desestruturação familiar quando o Estado assume ou deixa de assumir a sua verdadeira função, que é de cuidar do seu cidadão. Aí nós vamos chegar em 2014 e ver que a quantidade de jovens negros que morreram, se comparada aos brancos, é 3 vezes maior. Então, nós temos 3 vezes maior a quantidade de morte de jovens negros do que de branco. Pior do que isso, não estou dizendo que é ruim, não, mas é pior do que ter um aumento de 3 vezes de morte de jovens negros. Existe uma redução da morte de jovens brancos. Ou seja, o Estado está dizendo que ele sabe cuidar de quem ele quer cuidar. Tanto negros como em branco. O negro, ele sabe como ele quer cuidar, matando. E o branco, ele sabe como ele quer cuidar, deixando vivo. E eu estou aqui olhando o reloginho, viu, senador? Porque eu sei que o tempo é curto e o debate é comprido e longo. Tempo. A nossa querida pastora que estava me informando que ela vai ter que sair depois da tua fala. Ok. E como é que se estrutura no Brasil essa justificativa para o extermínio, o genocídio da juventude negra? Uma das formas de se estruturar isso é através de uma justificativa da guerra às drogas. Existe uma justificativa, que é um senso comum, né, de que as drogas é um prejuízo para a sociedade. Entre isso aparece a Cracolândia com a quantidade do que seriam as zumbis, as pessoas que perderam a sua vida para as drogas. Aparece um jovem com um rifle ou com um fuzil em determinada comunidade. Isso vai se fixando no imaginário das pessoas, né? O José Murilo de Carvalho, ele até escreve um livro falando sobre a formação das almas e a criação do imaginário do nosso país, né? E isso faz parte desse imaginário hoje que foi se criando, do que representa a favela, do que representa uma comunidade periférica, de que é um lugar violento, de que é um lugar onde as pessoas matam as outras. E, no intuito de defender a vida dessas pessoas, porque quando você está combatendo as drogas para que as pessoas não morram, você já está matando as pessoas, alegando que você está cuidando justamente de evitar com que se propague a questão das drogas. Então, nós temos uma questão também, é que pessoas que se morrem, porque um helicóptero carregado de cocaína foi preso com mais de 400 quilos e nós não vimos ninguém morto, ninguém preso e não vimos nada acontecer de forma a dar exemplo ao que deveria ser feito em casos de uma dimensão como essa. Isso demonstra quem se quer prender ou matar e quem se quer deixar livre. Ou nós vamos querer aqui que as drogas chegam nessas comunidades, nas bolsas das mulheres ou dentro do bolso desses jovens. Só se fôssemos ingênuos o suficiente. Ou como chegam no Brasil. Nós sabemos como isso se dá. Então,
O debate que nós queremos estabelecer aqui para concluir, senador, e demais ouvintes, tanto da mesa como da plateia, do público, não plateia, mas plenária. Um dos problemas que nós temos aqui é que, primeiro, tem um cientista, um neurocientista chamado Carl Hart, esteve aqui no Brasil recentemente, e ele faz um debate dizendo que esse estrago que se coloca nas drogas é uma mentira. De que as drogas acabam com todas as pessoas, o núcleo familiar, todo mundo que usa crack fica viciado na primeira vez. É uma mentira. Então, estudos científicos já demonstram que isso é uma farsa, que esse discurso não pode mais ser utilizado como um discurso central para fazer tais coisas, tais atos. Segundo, a guerra às drogas tem justificado a morte de milhares de pessoas no nosso país, aparado, inclusive, pelo sistema através dos autos de resistência, que é algo que é altamente questionável e que parece, muitas vezes, que é mais importante do que a vida das pessoas. Os autos de resistência precisam deixar de existir imediatamente. É responsabilidade também dessa CPI trazer isso à tona e fazer um debate mais aprofundado de que todas as mortes têm que ser, primeiro, estudadas, chegar num grau final do que aconteceu, para aí sim inocentar a pessoa ou não. Aqui no Brasil, ao contrário, basta alegar o auto de resistência e muda-se um pouco o cenário. E, por fim, nesse debate sobre a guerra às drogas, o auto de resistência e o tráfico, o que nós percebemos é que são justamente determinados setores da juventude, setores negros, de periferia, jovens do sexo masculino, que estão perdendo a sua vida, estão tendo as suas vidas ceifadas sob a alegação de se construir um país livre de drogas. E aí estabelece um último debate aqui que eu acho importante nesse tempo de fala, que é o que são drogas? O que são drogas? Porque anualmente o Brasil, através do Sistema Único de Saúde, gasta bilhões de reais com gente que usa álcool cotidianamente, inclusive vidas também são ceifadas por pessoas como essa, que acabam sendo absorvidas nos tribunais. Vejam o caso aí do filho do Eike Batista, o Thor Batista. É bom citar nome desses jovens brancos alcoólatras ou assassinos que são absolvidos em locais como esse. Até para a gente ser processado muitas vezes é um bom motivo, né? É um bom motivo. Vimos algo como esse, vemos também o uso de cigarro cotidianamente aí, em que nós temos milhões ou milhares de brasileiros com câncer como drogas liberadas. Então, o que são verdadeiramente drogas, o que não são drogas, que é um debate que eu gostaria de deixar aqui para que a gente pudesse discutir para além desse momento. Agradeço a oportunidade e encerro minha fala.